casos reais mais chocantes e impressionantes dos últimos anos, ganhou uma produção, ganhou um filme dirigido por Ron Howard. Ron Howard é vencedor do Oscar, é pai da Bryce Dallas Howard, lá da franquia de Jurassic World, e esse filme aqui, que se chama 13 Vidas, acompanha a história daquele grupo de adolescentes, jogadores de futebol, que acabam indo fazer um passeio numa caverna lá na Tailândia com o seu técnico, só que em virtude das fortes chuvas acabam ficando presos dentro da estrutura da caverna. E é aí que o mundo todo se mobiliza em prol dessas 13 vidas para tentar resgatar todos eles com vida. Essa história é uma história emocionante e eu vou contar aqui para vocês se esse filme acertou ou não. E é claro, será que essa história realmente faz jus ao caso real? Vamos conversar sobre isso agora, vem cá. Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, tô super feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre 13 Vidas, original da Amazon Prime Video, que eu tive a oportunidade de assistir antes da estreia. Pra gente não perder muito tempo, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ative as notificações também pra você receber as novidades e não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Lá a gente tá falando sobre um monte de coisa, dou detalhes dos bastidores do meu trabalho também, um pouquinho da minha vida pessoal, tem de tudo um pouco. Então corre pra lá, porque tem muita coisa que eu produzo pra lá que não vem aqui pro YouTube não, tá bom? Então agora vamos falar sobre 13 Vidas. Essa história dos garotos da Tailândia foi uma história que realmente movimentou o mundo. Muitos veículos de imprensa foram lá para a Tailândia para fazer a cobertura de todo o ocorrido e também tivemos uma leva de voluntários sensacional que vieram de diversas partes do mundo para tentar oferecer apoio e algum tipo de ajuda para facilitar todo o trabalho da força policial militar, do corpo de bombeiros também e de todos os gestores e demais profissionais tailandeses que estavam envolvidos com esse caso. Esse resgate que aconteceu na caverna de Tham Luang aconteceu em 2018, então assim, não tem muito tempo, e eu lembro que foi algo que não apenas angustiou muito a mim mesma, como eu vi que muita gente ficou mobilizada, pessoas orando ao redor do mundo, foi uma movimentação gigantesca, algo que a gente não via há muito tempo. E foi muito legal também a gente ver a forma como as pessoas se organizaram para de alguma forma trabalhar de maneira comunitária em prol da vida dessas crianças que já estavam lá há mais de 10 dias sem poder comer. E também, é claro, sob uma condição muito arriscada, porque como as chuvas estavam muito fortes naquela época, lá na Tailândia, a situação dos garotos podia mudar da noite pro dia e a caverna poderia ter problemas ainda maiores, risco de desabamento e até mesmo muita enchente dentro da caverna, dificultando ainda mais a retirada dos garotos. E essa jornada incrível foi dirigida pelo Ron Howard, como eu falei pra vocês, que é vencedor do Oscar, e foi roteirizada pelo William Nicholson a partir de uma história de Don McPherson. William Nicholson, ele tem alguns projetos excepcionais no seu currículo, como até mesmo Gladiador, então é um cara bastante habilidoso, tem uma longa jornada aí de trabalhos em Hollywood, e é um filme que realmente emociona. A gente fica muito angustiado. Esse é um filme que tem cerca de 2h30, se eu não me engano. É um filme definitivamente longo, mas uma das coisas que eu mais gostei dessa produção é o fato de que o Ron Howard não perde tempo para contar a história. Como a gente tem aqui um caso que envolveu uma série de dias, mais de 2 semanas, e também envolveu uma série de problemas que não apenas dizia respeito a retirar os garotos da caverna, mas também outras circunstâncias paralelas que afetavam de forma direta e indireta todo o processo de retirada. Como a gente teve todo esse contexto que é muito mais amplo e muito mais complexo do que simplesmente resgatar crianças e um técnico, então esse é um filme que tinha muita história para ser contada, contou coisas que os telejornais não trouxeram na época, se aprofundou demais na história desses personagens e também contou a história dos voluntários que se dirigiram lá para Tailândia e que usaram todos os seus equipamentos de mergulho para resgatar essas crianças a partir de um método totalmente nada ortodoxo e também bem complicado, que poderia colocar ainda mais a vida dessas crianças em risco. Então a gente tem aqui uma história que é simplesmente de encher os olhos, de encher o nosso coração, e eu acho que o Ron Howard foi a pessoa certa para fazer isso. Ele tá acostumado a trabalhar com cinebiografias, ele fez Uma Mente Brilhante, ele fez também o Rush.
que é um filme que eu adoro também. Então ele tem um olhar muito clínico na hora de abordar produções que são baseadas em fatos reais. E eu gosto demais dele porque, além dele ter um aspecto muito conceitual no seu trabalho diretorial, ele também é um cara que consegue se comunicar de maneira muito fácil com o público de massa. Ainda que a maior parte dos seus filmes sejam filmes de orçamento mais restrito. Ele dirigiu lá o filme solo do Han Solo, que não foi um dos melhores filmes de Star Wars, não teve uma bilheteria grandiosa, mas que também se tornou a maior bilheteria da história do Ron Howard. E embora ele tenha feito esse filme, que foi acho que o seu projeto mais pop de toda a sua carreira, ele é um diretor que majoritariamente está sempre no cinema independente e faz isso muito bem. E aqui 13 Vidas é uma produção que não apenas valoriza a história do povo tailandês, como valoriza também a língua. A gente tá falando de uma produção, de uma história real que se passa na Tailândia. Teve ajuda de muita gente também, obviamente. Pessoas de diversas partes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, outras pessoas ao redor da Europa também. Então a gente tem um equilíbrio muito bacana aqui. Ao mesmo tempo que nós temos aqui Viggo Mortensen, Joel Edgerton e também Colin Farrell falando em inglês. É claro que também eles não falam o idioma local. Ao mesmo tempo a gente tem os personagens tailandeses com um grande destaque e com o filme sendo majoritariamente no idioma local, o que eu acho que é extremamente importante, porque Hollywood já pecou demais em contar histórias reais que eram de outros povos que não falavam a língua inglesa, mudando essa questão do idioma, mudando essa questão da linguagem para tentar se adequar ao formato hollywoodiano, para tentar se adequar também ao fato de que o povo norte-americano não está acostumado a assistir filme legendado. Mas eu gostei demais porque hoje, como a gente tem muito esse aspecto de valorizar as tradições locais na hora de contar uma história que não seja baseada nos Estados Unidos, eu acho que Ron Howard foi certeiro, porque ele trouxe atores locais, ele também trouxe pessoas que não possuem um currículo na atuação, mas que desempenharam um papel muito bom e focou a sua história naquilo que era mais importante, na história de vitória da Tailândia, de como um país conseguiu se organizar para resolver um problema tão sério e como a ajuda dos voluntários não foi para tentar superar o trabalho do povo tailandês e das autoridades tailandesas, mas foi justamente para agregar ao trabalho que eles já estavam fazendo. Então, esse é um filme muito equilibrado nessa questão, à medida que realmente chama a audiência para dentro dessa história e faz com que a gente tem uma experiência muito visceral e muito sinestésica. Esse é um dos outros aspectos que eu mais amei nesse filme, porque nós temos umas tomadas muito complicadas. A caverna de Thom Luang, ela foi reconstruída, é claro, dentro das suas limitações, justamente para poder criar aquela atmosfera bem imersiva, e muitas das tomadas foram feitas debaixo d'água. E uma das coisas que eu achei muito bacana também foi o fato de que o Viggo Mortensen e o Colin Farrell, eles desempenharam as suas cenas debaixo d'água também. Se eu não me engano, o Joel Edgerton também fez isso, o que faz com que a experiência, não apenas para os atores, mas também para a audiência, seja muito melhor, porque os próprios atores conversaram com membros da imprensa, deram entrevistas e comentaram de como foi angustiante fazer aquelas cenas debaixo d'água, porque existia realmente um cenário que era bem claustrofóbico e que dificultava a performance deles, mas ao mesmo tempo deixava a performance ainda mais natural, orgânica e realista, porque o pavor que eles estavam sentindo ao longo das gravações era um pavor real, que era aquela sensação de pequeneza, um espaço totalmente fechado, abafado, você estar totalmente submerso da água, e ainda que você saiba que tem uma equipe toda regindo a gravação da cena, você é uma pessoa que tá ali sozinha tentando desempenhar o seu trabalho à medida que tá desafiando os seus próprios limites físicos e emocionais. Então, a gente tem essa combinação muito grande da atuação dos atores que fizeram um trabalho incrível, principalmente nessas cenas que são muito mais dificultosas, tanto para a atuação, bem como para a direção, como a gente também tem todo esse trabalho do Ron Howard de ser extremamente clínico na hora de contar essa história. Isso me lembrou muito também de uma das cenas do filme Rush, No Limite da Emoção, que é o filme do Ron Howard, que traz aqui Daniel Bru, que é um ator que eu adoro, interpretando o piloto Nick Lauda, e depois ele sofreu um acidente durante o percurso da Fórmula 1, ele tá tentando
colocar o seu capacete de volta. Ele tá sentindo uma dor enorme porque ele teve parte do seu rosto queimado, e o Ron Howard, ele coloca uma câmera meio que interna dentro do capacete, justamente para dar aquela sensação de que a gente estaria ali dentro da mente do Nick Lauda, nos olhos dele, enxergando pela perspectiva dele todo esse negócio de colocar o capacete depois de ter se machucado tanto. E essa cena de Rush, ela tem muito esse realismo que convida a audiência para uma experiência totalmente imersiva e totalmente sinestésica. E ele faz exatamente isso aqui no filme 13 Vidas. Quando ele filma essas cenas submersas, são diversas tomadas feitas assim. Então esse é um filme que convida a audiência para uma experiência que é um pouco claustrofóbica também, mas leva a gente também aos limites do nosso emocional, do nosso psicológico, porque não apenas nos leva de volta para essa história lá de 2018, como também faz com que a gente viva cada momento, cada instante daquele sofrimento daqueles garotos e cada luta dos profissionais e dos voluntários que estavam tentando fazer o seu melhor para fazer com que todas as circunstâncias cooperassem em prol e em favor desses garotos e desse técnico. Então é um filme que na sua direção ele é impecável, é um filme que no seu roteiro acerta muito bem também. É um filme longo, mas pelo fato dele não demorar demais para chegar no foco principal da trama, eu não acho que o problema do tempo seja realmente algo que vale a pena a gente ficar comentando aqui, porque no fim do dia é um filme bem dinâmico, nós temos diversas circunstâncias que são exploradas em um nível de densidade muito maior, então a gente vai muito além dos fatos que nos foram entregues lá em 2018, e no fim do dia, quando a gente termina o filme, a gente fica com os olhos cheios d'água, porque nós conseguimos sentir não apenas o alívio de todos aqueles voluntários e profissionais, como a gente consegue sentir também o aconchego, o conforto, a leveza que cada um desses pais sentiram ao poder encontrar os seus filhos novamente. Esse é um filme que mostra muito como é possível a raça humana trabalhar em prol de um bem comum e de como o ser humano, quando ele exerce a compaixão, ele pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas de forma drástica. Isso pra mim é extremamente lindo e também é muito bíblico, vale a pena, é um ótimo programa pra você fazer em família, é um filme belíssimo, não tem nada de lacração aqui, é um filme totalmente limpo e é um filme que eu tenho certeza que vai emocionar todos vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC. A luz natural está acabando, hoje foi um dia muito corrido porque eu estou gravando esse vídeo no dia do meu aniversário, dia 2 de agosto, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo no canal e a gente se vê na próxima. Beijo!